Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Segundo domingo da quaresma. Glória a vós, Senhor. Caríssimos e caríssimas, saudações. Obrigado pela presença, pela audiência, pela paciência. Eu sou o Daniel Nonato, lembrando que hoje é domingão. Alguém falou pra mim: poxa, Daniel, você fala o dia que você tá gravando, tá falando a hora, falando qual dia que é. Você podia fazer uma reflexão assim mais só com o texto bíblico, para não ficar datado. Gente, não tem como. Eu não sei. Eu acho que vale a pena a gente trabalhar o texto assim, da forma que eu tô falando. A gente consegue se localizar no tempo. Mesmo você que vai ouvir daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu tava vendo uns textos meus antigos e tava falando lá na época da guerra da Ucrânia. Alguém falou assim: poxa, mas a guerra da Ucrânia já está acontecendo há 4 anos já, fez 4 anos agora. E você vai falar da guerra, falou da guerra da Ucrânia? Eu falei: não, gente, é um texto da época. Que nem agora nós estamos vivendo aí, né, esse conflito no Irã. Eu ainda vendo ontem à noite alguma matéria, ou agora são 5 da manhã, e alguém falou para mim assim: Daniel, os Estados Unidos foi lá e matou lá o Khamenei. Bom, eu só acredito quando a própria população se manifestar, o governo do Irã, porque é muito comum na narrativa hoje, com a tecnologia, com as questões, vamos dizer assim, de comunicação, é muito comum você ver aí vamos dizer assim, as falas, né? Aconteceu isso, é fake news. Também, na minha querida cidade de Japeri, eu tô aqui com a prefeita agora. Ontem que ela apareceu. A prefeita estava desaparecida há mais de uma semana, chovendo no Rio de Janeiro, chovendo na Baixada, chovendo no Brasil, e a prefeita não aparecia com a sua primeira secretária lá, que ia tirar colo, não aparecia. Ontem apareceu. Vi umas postagens lá na rede social. Nós temos a RJ 125 aqui, para quem vai para Miguel Pereira, teve queda de barreira. Também temos aí um bolsão d'água. Um bolsão d'água, que daí é um lago já, viu? Uma lagoa. Daqui a pouco vai entrar no período aí, vai ter que fazer uma ponte sobre aquilo de lá, porque vai virar patrimônio. Eu mesmo tive que dar a volta lá dentro do bairro do Carretão e Seropédica para chegar em casa. É isso mesmo. É muita água, mas muita água. E aí foi que eu falei pro colega: a gente tem 2 opções. Ou a gente pega e passa no meio do lamaçal, meu carro tá uma lama só, até falei para não vou lavar meu carro hoje, porque não vale a pena, mas eu vou pegar a mesma estrada. Ou você passa dentro da água, e a água tá funda, então o risco de você ficar lá dentro agarrado, ou seja, o carro dar uma pane, é muito grande. Então eu preferi dar a volta pelo lamaçal. Foi um pouco assim, vamos dizer assim, complicado, aí a coisa foi meio chata, e aí a rua é estreita, é um caminho de roça, e aí você vem de carro, eu também vim, eu quero passar e você quer passar, as pessoas não têm paciência. Traduzindo, é complicado, mas graças a Deus, né? Graças a Deus, Deus maravilhoso que sempre nos abençoa, todo mundo em casa, tudo bem, e Japeri, né? Chacrinha teve um lugar cheio d'água, mas ontem a prefeita apareceu. E o pior, a parte interessante, eu não vi um vereador da minha cidade se manifestando, nem do PT. Desculpem eu atacar o PT nos meus vídeos aqui, o pessoal tá ficando magoado já comigo. Você é de direita? Não sou de direita. Só que eu tenho que falar a verdade. Nem do PT eu vi se manifestar. Eu vi falando assim: tô aqui na rua aqui para poder botar a cara. Daqui a 2 anos tem eleição para vereador e vão botar a cara. Tem um aí que é candidato a vereador que vai me procurar. Eu tô doido para ir me procurar. Ele vai ver só, né? Deixa ele comigo. Daqui a 2 anos tem eleição para vereador, nós vamos conversar direitinho, de igual para igual. Aí eu vou conversar com o patrão e ele com o meu funcionário. Porque agora ele não me conhece. Tô bem quieto. Deixa quieto. Deixa a minha eleição. Bom, o evangelho de hoje, evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 9. E a gente vai, primeiro, vou dizer isso, toda vez eu digo isso, vou repetir. Primeiro, eu não estou aqui para falar em nome de nenhum grupo político partidário, ou mesmo falando em nome de alguma igreja, porque eu não quero depois, falou em nome da igreja, aí o pessoal manda lá o padre, você está falando em nome... Eu não sou padre, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu passo por isso. Pode chamar de padre? Pode. Eu não tenho problema nenhum que me chame de padre, mas eu não sou padre presbítero. Não tenho um ministério ordenado da Igreja Católica. A pessoa, mas você autorizou? Não vou brigar por causa disso.
mas eu não sou padre. Bom, nesse sentido, hoje nós fomos conduzidos ao alto do monte para poder escutar, meditar, contemplar e voltar para viver. A gente, quando participa do Concílio de Cristandade, quem não sabe o que é o Concílio de Cristandade, é um movimento da Igreja Católica que nós fazíamos um retiro de 3 dias, onde nós fazemos uma experiência do Tríduo Pascal. O evangelho desse segundo domingo é o evangelho do segundo domingo no caso da Quaresma, e o primeiro domingo do mês de março, para ficar mais datado o vídeo ainda, não é isso? É o evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9. A primeira leitura, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. É o famoso envio de Abraão. E alguém fala assim, Daniel, o que está acontecendo? Meu telefone está travado, eu não consigo fazer certas coisas que eu fazia no outro aparelho, esse telefone é o velho, para quem não sabe, eu perdi meu telefone. E aí eu aqui, de vez em quando vai dar uma travada aí, mas se não travar até o final, tá maravilhoso. Mas aí, a gente vai entrando aí com vocês. Então, a liturgia é Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 9, que é o evangelho. A primeira leitura é Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, quando Deus faz um acordo com Abraão, para o Abraão sair da sua terra, se diz está lá. O salmo é o salmo 33, entre parênteses 32. A segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Aparentemente são textos curtos, mas são textos riquíssimos. Há um fio invisível que costura essa leitura, né? O chamado desinstalar da situação. A promessa que Deus faz a Abraão aqui em Gênesis, a graça, né, que nós buscamos, a graça que fortalece, agora que passa pela cruz, e a gente entra bem grande nisso. Abraão, nosso pai na fé, começa primeiro com um deslocamento da sua situação. E a gente sabe que em Gênesis 12, Deus chama Abrão, que no caso era Abrão, que depois vira Abraão, a sair da sua situação, da sua parentela, da casa do pai, no mundo antigo. Esses 3 elementos, né? Primeiro, sair da própria terra era um desafio. Deixar a segurança da família, dos parentes. Deixar a casa do pai. Abraão estava entrando numa aventura bem grande. E esses 3 elementos eram pilares e identidades da comunidade. E era o pilar principal. Terra, a casa, no caso a terra, era a segurança. E segurança econômica, inclusive. Viver numa comunidade, com os parentes, era a proteção, era a segurança social. Aquela famosa frase, se eu passar mal, quando eu morava sozinho lá em Nova Iguaçu, morei 12 anos sozinho, 13 anos sozinho, e aí quando eu morava sozinho, eu lembro que a última vez que eu passei mal devido à crise do ciático, eu fiquei numa situação que eu não conseguia sair da cama. Eu liguei para o meu vizinho, na época, e pedi para ele, porque ele do meu lado da minha casa, pedi para ele poder me socorrer. Eu saí da minha cama rolando, e aí fui até o banho, lá tomei um banho, e fui de gatinho, de gateando mesmo, até o carro que ele me levou até o hospital, me deixou no hospital, me deixou lá, falei, me deixa aqui e vai embora. E eu fiquei no hospital 13, 14 horas lá, e eu avisei a família, eu estou no hospital, graças à tecnologia, e aí depois eu vim para casa da mamãe, e até eu estou aqui, porque eu vi que se eu voasse sozinho, o bicho pegava. Então, você estar no meio da parentesco, você estar na segurança. Sair da sua terra representa romper com a lógica da estabilidade. E a fé bíblica nasce com o êxodo, nasce com saídas. Não há mapa detalhado, apenas a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A eleição não é um privilégio. Nós sabemos disso, a eleição de Abraão. Não é uma missão fechada também. É uma missão aberta. Toda leitura ultranacionalista ou exclusivista da fé que vai dar essa origem é uma traição à fé. Eu fico olhando às vezes alguns amigos aí evangélicos que colocam Israel e botam a bandeira de Israel na igreja. Senhores, nós já superamos isso. Não quer dizer que não vamos ser gratos ao povo judeu. Não quer dizer que não vamos ser gratos ao povo hebreu. Mas, inclusive, chamamos Abraão de nosso pai na fé. Mas não precisamos mais carregar uma bandeira nacionalista de um país ou de um grupo religioso.
que a graça da salvação, nós lemos isso ontem no Evangelho, é destinada a todos. Por isso Jesus falou, entre bons e maus. Abraão, no caso Abrão ainda, caminha antes de possuir, confia antes de ver. Essa é a fé autêntica, que sempre nos empurra, nos desloca, e é por isso que Paulo fala a Timóteo, graça que sustenta na perseguição. Hoje, 2000 anos depois, 21 séculos depois, segundo Timóteo, encontramos outra comunidade em crise. O contexto hoje da extrema-direita, o contexto hoje do radicalismo que nós vivemos, as tensões possíveis de uma repressão, que agora vai ter fechamento de igreja. O apóstolo exorta, não se envergonheis de testemunho do Senhor. Participe do sofrimento pelo Evangelho. Também não é para romantizar o sofrimento, mas também não é para ficar preso ao sofrimento. A graça precede as obras, mas não elimina a obrigação de fazer as obras, nem tampouco a responsabilidade. Pelo contrário, a graça nos capacita para permanecer quando tudo parece ruir. Quando você vai passar numa rua cheia d'água, e eu estava lá desesperado, e quando o rapaz falou, tem uma rua lá de trás, cheia de lama, mas dá para passar. E eu falei, então vamos lá. Ou seja, se o Abraão ainda, caminhou sustentado por uma promessa, nós cristãos devemos caminhar sustentado pela Páscoa de Cristo, que nos ajudou e que destruiu a morte e fez brilhar sobre nós uma nova vida, uma vida plena. A linguagem da luz reaparece na promessa e no cumprimento aonde daqueles que acreditam. A fé que você tem, que eu tenho, ela não pode ser uma fuga da realidade. Ela não pode ser não, que Deus quer assim. De vez em quando eu fico bravo com algumas pessoas que falam, Deus quis que fosse assim. Você perdeu seu telefone, Deus quis assim. Ou então, você tropeçou, quebrou o dedinho, Deus quis assim. Deus quer que você xingasse um palavrão também? Que você xinga um palavrão muitas das vezes, quando tropeça e machuca o dedinho. Ou seja, a fé não pode ser uma fuga da realidade. Esse é o contexto da transfiguração hoje. O Evangelho. O relato acontece 6 dias depois de um episódio decisivo. Lá em Cesareia de Filipe, Pedro diz que Jesus é o Cristo de Deus. E aí Jesus fala, vai ter sofrimento. Todos nós queremos o Jesus vitorioso. E a comunidade malteana, provavelmente formada por judeus, cristãos, no final do primeiro século, enfrentava a perseguição e tensões internas. A pergunta concreta, como crer que o crucificado é o glorificado? Imagina só, você lá 2000 anos atrás, quando tudo estava parecendo que ia ruir, e você tem que, ele ressuscitou. O texto responde com uma experiência luminosa, mas que aponta para a realidade de Jerusalém. A montanha, o monte, é um lugar da revelação. Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João. Na tradição judaica ou bíblica, o monte é o espaço do encontro com Deus. É o sinal. Horebe, Carmelo. O monte não indica o Sinai. O monte não indica alienação geográfica. Indica elevação da perspectiva. Eu falei Sinai e falei do deserto. Mas muitas das vezes o deserto também é feito de monte. Subir o monte é sinal de conversão. É olhar para o alto. Mas não olhar para o alto para ficarmos meditando o alto do céu, mas para nós olharmos para baixo. A antropologia bíblica estende o ser humano como uma unidade de corpo e espírito inseridos na história concreta. Não há espiritualidade desencarnada. Não tem como eu ser cristão e comungar domingo na missa e ler a Bíblia na minha comunidade de fé e saber que meu irmão está com a cara embaixo d'água e ficar quieto. Não tem como eu romantizar uma guerra. Que a guerra é muito boa, porque gera recursos. Toda a espiritualidade ela tem que estar alicerçada na realidade de onde você vive. Toda revelação deve apontar para o compromisso real, não apenas o compromisso simbólico.
A luz que hoje Jesus revela, ele traz da identidade dele, mas não é uma luz para ficar trancada em si. O verbo grego para a transfiguração é metamorfor, indica mudança de forma, que revela uma essência. Seu rosto brilha como um sol, sua veste torna-se branca como a luz. Alguns textos falam branco como a neve. E Moisés, quando descia da montanha, refletia a glória após falar com Deus. Jesus não reflete, ele manifesta. A cristologia moderna, a cristologia que nós estudamos, e também lá em Mateus, ela é bem clara. O Filho participa da identidade do Pai. O Filho é igual ao Pai. E aqui não há espetáculo de magia, não há show. Há uma revelação ontológica. Palavra bonita. A pessoa tem um filho de uma ontológico. Ontológico, vem cá! E a nova criação de Jesus, a partir de Jesus, começa a se despontar. Moisés e Elias, a lei e os profetas convergem. O interessante, Elias é um profeta que não tem livro. Eles aparecem e Moisés também não tem livro. Nenhum livro tem escrito Moisés. Reparou isso? Moisés e Elias conversando com Jesus. A lei e profetas. Durante a semana inteira nós lemos o Sermão da Montanha, com exceção de segunda-feira que nós lemos o texto de Mateus 25, 31 ao 46. Nós lemos e Jesus, uma das frases é: eu não vim para abolir, mas vim para dar pleno cumprimento à lei aos profetas. Moisés é o libertador do povo grego, do povo judeu, do povo hebreu. Elias denuncia a idolatria política, combate o poder do sistema, vamos dizer assim, monárquico. A traição do altar. Ambos enfrentam crises profundas. Moisés, 40 anos liderando o povo e 40 anos tomando na cabeça. Muitas das vezes nós tomamos na cabeça. A presença desses dois homens representam a continuidade e a superação. Jesus não vem romper com a tradição. Ele vem levar a tradição à plenitude. A voz que vem do céu, a voz do Pai, ela diz: escutai-o. Não é uma letra isolada. Não é o profetismo desconectado. Ele é o Filho amado. Lá no batismo nós ouvimos isso. E o interessante, para a gente poder já encerrar, nós temos Pedro, que diz: olha, vamos ficar por aqui mesmo, está muito bom. Pedro propõe construir 3 tendas. E a tentação de transformar essa epifania em morada permanente acontece toda hora com a gente. Nós, seres humanos, quando fizemos o retiro lá do Conselho de Cristandade, como vamos para um passeio, ou como vamos para um encontro muito bom, a gente quer ficar lá até a eternidade. A gente quer eternizar. Quer evitar a volta para a realidade, muitas das vezes. Mas é preciso sair. É preciso mudar. É preciso continuar, às vezes, no deserto da vida. A espiritualidade é que busca apenas o êxtase. Agora vamos lá, como diz o meu amigo Padre Mário, vai ficar lá, né, com a mão por cima e esquece que as mãos têm que estar a serviço. E a fé não pode ser, a religião, o cristianismo não pode ser cúmplice da alienação, e é com todo respeito, nossa, política social. A fé não pode ser anestesia. Aí fica Deus, Pátria e Família, um discurso bem disso. Vai ver lá como é que ele vive a família. A nossa alegria, a nossa satisfação em poder ler a palavra aqui na rede social, nossa alegria de poder proclamar o Evangelho, não pode ser maior do que a alegria de poder estar no meio do povo e servir. Essa nuvem luminosa, essa nuvem que aparece, no Antigo Testamento a nuvem aparecia lá de um lado iluminada, lá no Êxodo, né? De um lado iluminava, do outro lado ela escurecia para proteger o povo. Ela representa a presença divina. A nuvem revela a parte oculta que às vezes nós não queremos. Deus não é um objeto. E eu disse isso outras vezes, nós não somos donos de Deus. Somos o contrário. Nós devemos ser de Deus, não Deus ser nosso. A voz que ouve-se da nuvem, este é meu filho amado, é um imperativo claro.
E muitas das vezes nós não escutamos Jesus. E escutar implica em obedecer. Escuta implica em fazer o que ele nos pede. Sem legitimar o autoritarismo. Não é dizer, que nem o outro diz, não, porque eu sou persona Christi. E eu fico olhando às vezes, e tem certas coisas que eu não posso falar aqui por questão de ética. E tem cada persona Christi que, pelo amor de Deus, né? E o interessante é que os discípulos, quando percebem o que eles estão vivendo, eles caem por terra. Eles desmaiam. O texto fala, eles caem por terra, a gente pensa que ele caiu. Não, eles desmaiam mesmo. O sagrado, ele se desinstala, mas Jesus se aproxima e toca e diz, levantai-vos. A religião, baseada apenas no medo, produz submissão. O evangelho deve produzir liberdade, responsabilidade. O encontro com Deus autêntico não deve nos paralisar, mas deve nos motivar a viver a plenitude desse reino. O silêncio que nós devemos às vezes fazer para ouvir as vozes do mundo e para poder entender também as situações, Jesus pede silêncio até a ressurreição. Só sob a luz da Páscoa que eles poderão dizer o que eles viveram como transfiguração. Não precisamos ficar contando os milagres das nossas igrejas, da nossa igreja, para atrair fiéis. Alguns pastores fazem isso. Vem cá, que aqui tem milagre. A transfiguração só será compreendida quando Jesus ressuscitar. Sem cruz, a expectativa da transfiguração vira triunfalismo, vira história, historieta. Sem ressurreição, a cruz vira desespero. A pedagogia de Jesus é clara. A glória passa pela entrega. E nós podemos ainda atualizar a mensagem, onde vivemos esse tempo de polarização, nós contra eles, eu disse ontem, quem tiver aí pode acessar o nosso vídeo aí. A intenção é manipulação religiosa, muitas das vezes. Pastores cada vez mais preocupados em eleger o seu candidato. Ano de eleição é o inferno, desculpe a palavra. E muitas das vezes também, a frase que eu ouvi de um certo pastor, é preciso arrancar dinheiro do povo para manter a dignidade. Bispos e padres preocupados em comprar carro novo. Ontem eu conversava com um amigo no telefone e ele dizia, olha, o padre comprou um carro de não sei quantos mil. O outro preocupado em fazer casa boa enquanto o povo está embaixo d'água com a sua casa. Muitos querem um Cristo que confirme seus projetos ideológicos, os seus desejos, as suas vantagens. Outros querem um Deus da prosperidade, um Deus da bênção, e da bênção automática. Mas o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Filho amado, ele não vai legitimar isso. Ele não vai valorizar isso. Ele não vai dar moral para idolatria política nem espiritualidade de mercado. A transfiguração de hoje nos recorda que a fé não pode ser espetáculo. O chamado não é privilégio. Graça não é desculpa para omissão. E glória não é triunfalismo imperial. Espiritualidade não pode ser fuga do mundo. A famosa frase, eu não sou deste mundo. Então, de qual mundo então? Subir ao monte é para escutar e se aprofundar. Mas para descer e comprometer-se com os excluídos, com os feridos. Abraão sai da sua terra, Timóteo é chamado a perseverar, os discípulos sobem e descem o monte. O movimento sempre é o mesmo. O cristão, ele não fica paralisado, preso, mesmo quando chove. A Quaresma nos convida a vivermos o projeto de educação. Vivemos a campanha da fraternidade. Não podemos separar a nossa vivência pessoal com a questão social. Não se separa luz e cruz. Não se confundir fé com espetáculo. Não podemos transformar Deus em instrumento de poder. O Cristo transfigurado continua a nos chamar. Subam para servir, caminhem sem medo, porque a última palavra não pertence às sombras. E eu vou parando por aqui,
Peço a você que deixe seu like, seu comentário. Estamos encerrando. Queria falar só aquele minuto, acabei falando 25 minutos. Se você me ouviu até aqui, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua paciência. Ainda sem telefone, um telefone velhinho, mas graças a Deus está dando para a gente poder conversar todos os dias. Lembrando que amanhã, 6 horas da manhã, 6h30, no máximo 7 horas, estamos de volta lá no WhatsApp, o grupo de WhatsApp. Muito obrigado pela sua gentileza. Vamos assim, segundo domingo da Quaresma. Eu sou Daniel. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados.